Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e vamos pro vídeo. Se você viu aí na thumb, a gente está dentro de um quadro que é o que essa história nos ensina. E hoje a gente vai falar da história da travessia do Mar Vermelho, que é quando o povo de Israel, que ainda era o povo hebreu, eles estavam se tornando uma nação. Vamos dizer que ali é um dos grandes estopins, né? O grande plot twist deles, em que eles vão virar a nação de Israel. E Deus, ele está usando Moisés para fazer esse processo, Moisés liderando esse povo para eles serem libertos. Se você quiser conhecer mais da história, você pode tanto ler sua Bíblia, né? Esse texto está em Êxodo 14 em diante, a travessia do Mar Vermelho. Se você voltar alguns capítulos, você vai ver a história, ou você pode assistir aí a série da Record, ou também assistir o filme do Príncipe do Egito. São histórias, filmes bem curtos assim, que vão te ajudar a entender e compreender melhor essa história, caso você tenha esquecido. E aqui, já para a gente começar, eu quero te passar 3 coisas que essa história nos ensina. Logo de cara, a história nos ensina uma obediência em meio à crise, uma fé no impossível e também mostrando Deus como libertador. A gente vai falar sobre essas 3 coisas hoje nesse vídeo. E a primeira coisa que a gente vai falar, que é a obediência em meio à crise, é que assim como esse povo estava obedecendo a Deus, acreditando pela fé numa promessa que Deus tinha para eles, que era retirar eles do Egito, levar eles no meio de uma travessia num deserto, sustentá-los nesse deserto e ainda levá-los para uma terra que eles desconhecem, uma terra que eles não sabiam como seria, tanto que depois, quando você vai ler mais para frente, lá em Números, eles ficam surpresos com a terra, inclusive até assustados, com medo. Isso talvez seja uma outra história aqui para o nosso canal. Mas essa obediência que eles tinham que ter, muitas vezes ele tem na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por alguma situação, seja na nossa vida pessoal, ou às vezes dentro de um ministério, dentro de algo que nós temos que realizar, uma missão que nós temos, uma obra que nós temos que realizar. E nós temos que nos mover em obediência. E eu quero te falar, a obediência, ela é uma das coisas mais valiosas da nossa vida. Obedecer a Deus. Por quê? Porque a obediência, ela vai nos levar a esse lugar que Deus tem para a nossa vida. Só que a obediência, ela exige fé. Ela exige que eu acredite naquilo que Deus me diz. Mesmo que o que Ele esteja me dizendo seja impossível. Então você vê que os 2 primeiros pontos-chave que eu vou trazendo para você aqui, eles estão totalmente interligados. Eles estão interligados no sentido de que eu preciso acreditar em algo que Deus vai realizar, seja curar uma doença, seja fazer um filho nascer se você não pode ter filho, seja você conseguir sair dessa crise financeira e essa bagunça que você vive, esse grande problema familiar que está acontecendo na sua vida, entre qualquer outra situação que esteja acontecendo, você ter uma fé na intervenção de Deus nisso. Se você está no ministério, uma fé de que Deus realmente te escolheu para liderar isso, te escolheu para você estar junto desse ministério, fazendo essa obra, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, fazendo aquilo que a Bíblia diz que nós seríamos capazes de fazer. Tudo isso exige fé. Mas não adianta eu só ter fé, mas não tomar nenhuma atitude. Não ter a obediência por meio da fé. Então, aquilo que Tiago ele vai falar na sua carta, em que ele vai falar que por causa da fé, Abraão foi justificado. Mas como que ele foi justificado? Por meio das obras. Porque as obras justificavam a fé dele. Porque uma fé sem obras é morta. E aqui a gente não está falando sobre salvação, né? Eu sei que alguém já quer ficar bravo, já quer entrar nos comentários e falar, tal, se você é meio calvinista, e está tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma obediência que acompanha a nossa fé. E que nós precisamos entender isso. Se eu não obedeço, dificilmente eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele diz que Ele tem pensamentos maiores, planos muito maiores que os nossos, de nos fazer bem, de nos prosperar, não prosperar financeiramente, mas também financeiramente, mas prosperar no sentido de prosperar, de fazer as coisas darem certo nas empreitadas, naquilo que a gente vai fazer, né? Não um evangelho vitorioso, sem luta e sem causa. Mas que existem muitas coisas boas que Deus tem para nós. E por último, a gente entender que nesse momento específico dessa história, é um momento de libertação. É um momento em que aquele povo, ele está vivendo dentro de uma cultura que escraviza ele. Uma cultura que faz com que eles pensem que eles não são nada, que eles são um povo que não tem terra, que não tem valor, que não tem lugar para estar. Um povo que deveria ser escravo, não um povo que deveria ter o seu próprio reino, sua própria vida, viver as grandes promessas ali que Deus tinha. Ele nos mostra Deus intervindo na vida do povo de Israel como um libertador. E eu quero te dizer que Deus ele pode
intervir na minha e na sua vida, nesse momento, em algo que a gente não consegue sair sozinho, que a gente não consegue sair só por uma clareza de entendimento, só por estudar, só para estar junto com alguém. Essas coisas, elas são boas, elas nos ajudam muitas vezes, mas existem coisas que só Deus vai fazer. Existem intervenções do Senhor que Ele vai fazer, e uma delas é nos libertar daquilo que nos aprisiona. Às vezes pode ser um vício, pode ser um pecado que você não consegue abandonar de forma nenhuma. Às vezes pode ser um apego emocional que você tem a uma pessoa. Pode ser inúmeras coisas que você se sente escravo, de que você não consegue sair disso. Mas Deus pode te libertar. Então eu quero lembrar aqui com você os pontos que nós aprendemos só com a travessia do Mar Vermelho. Só com o momento em que o povo está sendo perseguido, o povo está ali desesperado, não sabe o que vai acontecer, mas de repente um milagre acontece, o mar abre, o povo atravessa, os inimigos são derrotados. É que nós precisamos obedecer, mas obedecer por meio da fé e acreditar que Deus pode nos libertar de qualquer crise, de qualquer problema. Crê em Deus, tenha fé e obedeça.